Pretendo ainda esse ano concluir a exposição de Atos, se assim Deus nos permitir, e creio que Deus tem nos direcionado à próxima exposição bíblica, carta aos Romanos, uma carta excelente. Mas eu ainda tenho aí, nós temos ainda alguns capítulos, 8 capítulos, para a gente poder concluir a exposição de Atos. O médico Lucas escreve e relata o crescimento daquela igreja, o modo como o Espírito Santo estava usando os apóstolos, a igreja primitiva, uma igreja que caía na graça do povo, a igreja que vivia comunhão, oração, partir do pão. Está vendo? A comunhão já estava lá atuando, viu, irmãos? Lá na igreja de Atos, a comunhão estava lá. E aqui no capítulo 20, Paulo resolve ter uma reunião com os pastores, com os líderes, com os responsáveis da igreja de Éfeso. E Paulo ele vai dizer como que ele se portou, como que ele agiu diante daquela igreja, daqueles irmãos. É óbvio que não vai dar para eu trabalhar toda a perícope só hoje à noite, todo o bloco de texto. Perícope é isso, bloco de texto. Mas eu quero ler com vocês aí os versículos 17, 18 e 19. Atos capítulo 20. Não feche sua Bíblia para que você possa estar acompanhando a exposição. Atos capítulo 20, versos 17, 18 e 19. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os mais velhos, os idosos, os responsáveis, os supervisores, os pastores. Paulo convidou os pastores para uma reunião. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo chama os pastores, os líderes, ele diz: olha, vocês sabem como eu me comportei, como eu agi, vocês sabem. E agora ele vai dizer como foi que ele se portou para aquela igreja, para aquela comunidade, 3 anos e pouco de trabalho ali naquela região. E no verso 19 Paulo vai dizer: olha, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Vocês sabem como eu me importei, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Eu me importei de tal modo, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pai, muito obrigado por tua palavra lida mais uma vez. Pedimos que o Senhor agora faça com que esta palavra encontre morada nos nossos corações. E como foi dito pelo teu servo que orou, que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra lida, explicada e aplicada. Oramos assim em nome de Jesus, a igreja diz. Irmãos, reunião pastoral, e Paulo resolve partilhar como foi o seu proceder diante daquela comunidade, de um período de 3 anos que ele passou ali servindo aquela igreja. E a primeira expressão, ou as primeiras expressões que Paulo vai utilizar, ele vai dizer: servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. A palavra aqui servindo é doulos, é escravo. É aquele que não tem vida própria, é aquele que vive em função de alguém e que os seus desejos, os seus objetivos e ideais são aniquilados em prol do objetivo, do desejo, do ideal do seu rei, do seu redentor. E Paulo aqui está dizendo: olha, eu servi ao Senhor. Mas o que é que Paulo quer dizer quando diz que serviu a Deus? Irmãos, aqui Paulo quer dizer que ele utilizou todos os seus dons em prol da causa de Cristo. Aqui tem a ver com a utilização dos dons para a edificação do corpo. A igreja, ela é conhecida como o corpo de Cristo, amém, irmãos? E um corpo, ele é composto por vários membros: braço, mão,
cabeça, o cabeça é Cristo, pescoço, perna. Ele está dizendo assim, olha, eu me utilizei dos dons que Deus me deu para servir ao Senhor, obviamente o corpo de Cristo aqui nesta terra. Primeira lição que eu aprendo, irmãos, olhando para este texto, quando Paulo diz que serviu ao Senhor, é que todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Deus não faz um membro de um corpo sem função. Deus não colocou o nariz no rosto porque ele achou que o nariz ficaria ali bonito, mas ele colocou por uma função. Deus não colocou 2 braços simplesmente porque ele achou bonito. Ele sabia da funcionabilidade daquele membro que faria parte, que iria compor o todo de um corpo. Então, irmãos, a primeira lição que eu aprendo é que todos nós temos utilidade no corpo de Cristo. Deixa eu tentar ser mais claro, todos devemos servir ao corpo de Cristo, sem exceção. Pastor, mas eu não sei como servir. Ora, se você é um membro, é só questão de tempo para você identificar qual é a parte do corpo que você pertence e aonde você vai servir. Mas eu tenho certeza que Deus lhe escolheu, que Deus lhe chamou e você é útil no reino dele. Isso que Paulo está dizendo, olha, tudo que Deus me deu, toda a instrumentalização que eu tenho, os dons, os talentos, eu estou dedicando-os ao Senhor Jesus. Irmãos, na minha linguagem, na versão atualizada, ele está dizendo, eu não sou inútil, eu sou útil. Na minha linguagem atualizada, ele está dizendo assim, ó, Deus pode contar comigo porque eu sou um escravo fiel, um servo fiel. Se ele colocar na minha frente, eu topo a parada. Lamentavelmente, aqui não acontece isso, e eu falo isso de verdade. A nossa igreja é uma igreja muito viva, muito ativa. Quer ver? Lança uma campanha para você ver que logo, logo os irmãos não se mobilizam. Todos fazem algo, e eu louvo a Deus por isso, mas se a gente parar para observar, nós estamos vivendo numa geração do consumismo do religioso. As pessoas estão consumindo o religioso. As pessoas vão para o culto, elas querem um clima agradável, ar-condicionado, poltrona, elas voltam para casa e até dedicam os seus dízimos, as suas ofertas, mas elas não fazem parte de um corpo. Elas não se envolvem, elas não participam daquilo que Deus está fazendo naquela igreja, naquela localidade. Entra e sai e a apatia predomina o coração daquela pessoa. Paulo está dizendo aqui, comigo não. Minha mãe dizia, comigo não, violão. Ele diz aqui, eu sou escravo. Todos os meus talentos, todos os meus dons, toda a instrumentalização que Deus me deu, eu estou servindo a Ele. Primeira lição que eu aprendo, todos nós temos utilidade no reino de Deus. Basta só você descobrir onde que você vai ser útil, mas que Deus lhe escolheu para fazer algo, tenho certeza que Ele lhe escolheu. Deus não faz nada de forma aleatória, gente. Lá em João, a primeira multiplicação dos pães, Jesus percebe a multidão lá, e Jesus pergunta a Felipe, e aí Felipe, como é que a gente fazer para alimentar esse povo tudinho? É o único evangelista que diz que partiu de Jesus a pergunta. Mateus, Marcos, Lucas, eles dizem que partiu dos discípulos, mas João diz que partiu de Jesus perguntando. E aí Felipe disse, sei não, 200 denários não dariam conta para a gente alimentar o povo. Aí André chega, irmão de Simão, Pedro, disse, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E diz o texto, Jesus já sabia o que iria fazer. O interessante é que Jesus já sabia o que iria fazer, mesmo assim ele pergunta o que iria fazer. Sabe, Deus não faz nada aleatoriamente, Ele sabe todas as coisas, governa todas as coisas, Ele não dá um passo errado, Ele não fraqueja, Ele não cochila. Então se Deus criou você, se Deus trouxe você para esta terra, se Deus trouxe você para esta igreja, é porque Ele quer lhe usar em qualquer obra, em algum lugar. Aí eu não sei qual é o lugar, mas inútil você não é, amém?
Consumidor de culto você não é. Consumidor do religioso você não é. Você é membro de um corpo e você é útil para Deus. Eu sei que a pandemia nos impede de fazer muitas coisas, mas a inutilidade, irmãos, não pertence a Deus. Você tem um espaço especial no corpo de Jesus, amém? Você tem um espaço especial nessa igreja local. E é isso que Paulo está dizendo. Sabe como eu me importei? Sabe o modo como eu agi? Servindo ao Senhor. Eu sou escravo. Aqui traz a ideia do serviço contínuo, viu? O escravo é aquele que está em todo momento pronto. Não é um serviço pontual, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Eu topo qualquer parada no serviço do Senhor. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Então, primeira lição: todos nós temos utilidade no reino de Deus, no corpo de Cristo, amém? Só descubra onde é que Deus quer lhe usar. Teremos uma viagem, uma tarde missionária. Alguns poderão ir no ônibus, outros não, vão de carro, mas você tem utilidade. Conversávamos na última reunião e eu dizia para Cleônia, se tiver equipe de ficar ligando e desligando a extensão, aquela equipe, ou a tomada ou a luz, aquela equipe é tão útil como aquele que está lá pregando. O bom do reino de Deus é que não há isso. O serviço mais simples, que a gente acha que é mais simples, é recebido por Deus equivalentemente a quem está pregando aqui no púlpito, gente. O serviço da mídia ali é tão precioso, tão valoroso para Deus quanto eu que estou aqui pregando, porque nós servimos ao Senhor. A questão não é o que eu estou fazendo apenas, mas para quem eu estou fazendo. Isso seja lavando o banheiro, lavando o prato, o que for, mas eu preciso ser útil. Ele continua. Eu já acho que realmente não vai dar. Eu não vou passar do versículo 19 hoje não. Não vai dar não. Servindo ao Senhor com toda o que, irmãos? Só Pedro está com a Bíblia aberta aí, é? Amém, irmã Malu. Servindo ao Senhor com toda o que, irmãos? Não basta servir, tem que servir com toda. Coisa linda, gente. Coisa linda. Os comentaristas, eles irão dizer o seguinte, que a humildade aqui, ela requer um padrão. E o padrão é Cristo. Então olhemos para o padrão que é Cristo e observemos como nós estamos ou como nós somos. Jesus, ele se esvaziou, se rebaixou, se humilhou. No momento da celebração da ceia, ele serviu a mesa. Momentos antes, uma função do escravo, Betânia, de lavar os pés, ele pegou a toalha e foi lá e lavou os pés. Ele foi pendurado no madeiro e posto entre 2 ladrões, e um disse: tu não temes a Deus, que está de igual modo, igual sentença. Ele se rebaixou tanto que ficou na mesma sentença que um criminoso. O padrão da humildade aqui, irmãos, é um padrão muito elevado, que é Cristo. Mas não é inalcançável, porque se você é um crente cheio do Espírito Santo, se você é um crente preenchido pelo Espírito Santo, necessariamente humildade brota do seu coração. E eu quero falar em termos práticos, que humildade é essa que Paulo está dizendo? Não é simpatia, dar sorriso para todo mundo, tem a ver com isso não, com maquiagem, com dar uma de politicamente correto no meio da igreja. Não, tem a ver com um aspecto do amor cristão. A humildade aqui está associada ao amor cristão, é uma qualidade divina. Deixa eu tentar explicar para você. O arrogante, o soberbo, aquele que não é humilde,
ele deprecia as pessoas, ele reduz, ele rebaixa a pessoa, ele humilha a pessoa. Jesus, ele, o Rei da Glória, ele se rebaixou. Olha o que é humildade, conforme Paulo. O soberbo, o arrogante, ele desdenha, ele menospreza aqueles que ele julga que são menores do que ele. Tiago fala isso: vocês recebem um rico na igreja de vocês, e vocês tratam com um certo apreço, vocês dão uma cadeira de posição. Preciso concluir a carta de Tiago também nos domingos, falta um capítulo ou 2. Mas quando entra um pobre, vocês tratam ele de qualquer maneira, vocês mandam eles sentarem nos pés de vocês. A humildade aqui, irmãos, dá valor ao semelhante, é você olhar para o outro de igual modo, é você não ter um olhar altivo. Não tem a ver com expressão facial ou sorriso no lábio, tem a ver com coração. É eu não me sentir melhor que ninguém, e de fato não o sou. Todos nós, aos olhos de Deus, estávamos destinados, fracassados ao inferno, e carecíamos e carecemos da graça dele. Só somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se envaideça, se glorie. E Paulo vai dizer: olha, eu sou escravo, eu sou útil, eu sirvo ao Senhor com humildade, não sou melhor que ninguém, eu olho para as pessoas de igual modo. Eu não permito que o meu coração faça com que eu deprecie algum irmão meu, menospreze algum irmão meu. Pelo contrário, eu olho para ele e me vejo. Irmãos, vou relatar para vocês algumas coisas. Eu conheço pastores que não pregam em igreja pequena. Conheço. Aqui do estado eu fiz o convite para um pastor. Pastor, um amigo meu de seminário estudou comigo, hoje ele é pastor. Pregue na igreja dele. Ele quer muito que o pastor... Ele disse: eu vou lá pregar naquele fim de mundo. Mesmo período o pastor foi convidado para pregar num grande estado aqui, numa grande igreja. Ele estava lá na grande igreja. Não sei quantos mil seguidores no Instagram. Paulo disse: eu não sou assim não. Eu olho para as pessoas de igual modo. Humildade é isso aqui, irmãos, é olhar para o outro e não deixar que o coração se envaideça a tal ponto que eu me sinta melhor que aquele outro. Quando você trata um funcionário, quando você trata um flanelinha lá no semáforo, você está revelando o pecado que está no seu coração, da arrogância. Arrogância não se toma um remédio e se trata não, arrogância é pecado. Soberba é pecado, e se trata com humildade, com submissão à palavra de Deus. O humilde, ele dá valor ao semelhante, ele eleva e não diminui. Ele até se faz de tolo, ele até se faz de menor, no sentido prático mesmo, para servir o outro, para cuidar do outro. Ele se posiciona como Jesus se posicionou, na mesa servindo, lavando os pés. Isso é humildade, gente. É daqui, ó, de dentro para fora. Ainda bem que não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E a reunião aqui é pastoral, viu? Ele chamou a câmara de pastores. Só bando de pastor. Saiba de uma coisa: eu servir a Deus com humildade. O que nós encontramos aí de pastor soberbo, gente, que se maqueia de um terno, de uma gravata, e a igreja gosta disso. Aqui não. A igreja contemporânea gosta disso, de formalidade, igual os escribas, igual os fariseus. Não muda muita coisa não. A gente gosta disso. Quando a gente encontra um pastor humilde, quando a gente até menospreza, coitado, olha o português dele. A gente não valoriza o que a Bíblia valoriza. A gente valoriza aquilo que Deus não valoriza, que é a capa, que é o exterior. E Jesus valoriza isso aqui, ó, coração humilde, prostrado diante dele. Servo, que olha para o outro igualzinho. Ó, você é igual a mim, cara. Temos sangue vermelho. Amém, irmãos? Coisa linda, vocês são tão espontâneos.
Isso aqui não tem a ver com pobre e com rico não, viu? É possível ser rico e ser humilde. É possível ser pobre e não ser humilde. Tem a ver com poder aquisitivo não. Já falei para vocês, é aqui, ó. O humilde, ele dá valor ao semelhante. Ele não menospreza. Ele não desdenha. Você passa por um funcionário do banco que está limpando, você não dá bom dia, mas dá bom dia para o gerente da sua conta. Só revela o que está no nosso coração, que a gente faz, seleciona, nós somos hipócritas. Somos hipócritas. Somos. Eu me incluo, tá? Por favor, eu me incluo. Às vezes eu fico assim, sabe? Como uma igreja tolera uma pessoa soberba por vários anos, tratando outra pessoa mal dentro da igreja, e a igreja não faz nada. Irmãos, eu não faço vista grossa para isso não. Se tiver de fazer 1000 reuniões, eu faço 1000 reuniões com o corpo diaconal, com diretoria, e todas elas eu vou apontar, meu irmão, você tem que mudar isso. Se você não mudar, aqui não é seu lugar não, meu irmão. Porque um crente de verdade, ele não trata o outro com inferioridade, menosprezando, não. Ele não faz isso, não. Eu vou contar, Samuel não está aqui, mas ele me contou esse testemunho esses dias, eu posso contar, e depois eu resolvo com ele. Estava eu, Samuel e uma outra pessoa num carro, não vou contar quem foi a pessoa. E essa pessoa, de um modo arrogante, atendendo o telefone, começou a tratar outra pessoa mal. E eu e Samuel dentro do carro. Samuel pediu carta há pouco tempo para a igreja. E essa pessoa, sabe, aqui da igreja, viu? Quando a pessoa desligou o telefone, disse: meu irmão, faço isso não. A pessoa que está do outro lado lá, não é menor que você não. Me senti tão constrangido. Samuel viu que eu esperei o irmão descer do carro para eu ligar para a pessoa para pedir perdão, porque eu não aguentei a outra pessoa tratar aquele. Eu não estou dizendo que eu sou mais humilde do que os outros. Estou dizendo que a igreja, ela não pode fazer vista grossa com isso não. Não, mas é porque tem um dízimo alto. E daí? E aqui eu não estou citando ninguém especificamente não, viu gente? O caso eu citei sim, uma pessoa específica, mas de um modo geral agora. Não, mas é porque nada. Ou é Bíblia ou não é Bíblia. Ou é cristianismo ou não é cristianismo. Amém, irmãos? A gente faz vista grossa, gente. Não, nada disso. Tratar o outro mal, arrogante, não é bíblico não. Não é não. Já falei para vocês isso. Eita, Jesus, tem que concluir a mensagem. Missionário de missões nacionais, normalmente nas campanhas, nós vamos de camisa normal. Camisa imerso, camisa normal. E eu sento, e primeiro local que eu vejo, eu sento e fico lá quietinho na minha, né? E uma vez eu fui para uma igreja lá em Recife. Igreja bem grande. Estrutura, né? Sentei lá atrás e fiquei quietinho. Eu não sei se a Rafa estava comigo, não lembro. Aí passei pela porta e alguns irmãos diáconos, eu sei porque depois ele me falou que era diácono, nem falaram comigo. Nem um bom dia, nem uma boa noite, nem uma boa tarde, nem um oi. E não tinha ninguém entrando comigo, eu entrei sozinho. Aí eu sentei, Aí quando o pastor chamou o pastor para pregar, eu levantei e fui lá pregar. Quando eu desci do púlpito, né, depois que eu... Aí ele veio falar comigo. Eu não sabia que você era pastor. Se eu soubesse, eu tinha falado com o pastor. Aí eu fiz: meu irmão, você é crente? Você falaria comigo porque você precisaria saber que eu era pastor para poder falar comigo? Faço não, meu irmão. Faço não. Isso é antibíblico. Isso é feio. Aí, na latinha assim, ó, sorrindo como eu falo, feliz da vida, mas falei. A gente precisa começar a olhar isso aqui, viu gente? O grande apóstolo Paulo, que nós o denominamos como o grande apóstolo, fala que servia a Deus como, irmãos? Humildade. Tem gente que trabalhar é difícil com a pessoa, porque a pessoa trata todo mundo mal. Jesus é bom. Vamos para a terceira lição. Eu nem falei a segunda lição. Sirva ao Senhor com toda humildade. Terceira lição. A primeira,
Todos nós temos utilidade no reino de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Segunda lição, sirva ao Senhor com toda... Já sabem o que é humildade, né? Não é fingimento não, viu gente? Não é fingimento não. É de dentro para fora. Ele continua, servindo ao Senhor com toda a humildade. E o que, irmãos? Podem ler, irmãos. Lágrimas. Lágrimas. E com lágrimas. Irmãos, Paulo era profundamente intelectual. Paulo era profundamente estudioso, acadêmico. Paulo tinha contato com os livros, de modo que eu acho que poucos aqui, ou ninguém aqui, ao término da sua vida, ele escreve sua última carta ao jovem pastor Timóteo, e ele diz, traz os pergaminhos e os livros, porque eu quero morrer lendo. Erudição era com Paulo, poliglota, conversava qualquer área da filosofia, da teologia, o maior escritor da Bíblia, depois do Espírito Santo, do próprio Deus, homem, escreveu para alguns 12, para outros 13 cartas, eu não vou entrar no mérito, mas ele não era seco. Erudição, experiência, idade, não tem a ver com ser seco. Ser seco tem a ver com pecado de coraçãozinho, vaidadezinha, soberbinha, que não quer tratar o outro bem, e aí justifica, né? Porque eu tenho mais contato com livros do que com as pessoas. Paulo não, nada disso. Ele tinha seu lado emocional também, e ele não tinha vergonha de dizer isso não, viu? Paulo não tinha vergonha de revelar o seu lado emocional. Leiam aí comigo o versículo 31, por favor. Acharam o verso 31? Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas. No mesmo texto ele fala de novo que chorava. Ele não tinha dificuldade de revelar o seu lado emocional não. Erudição, experiência não tem a ver com coração seco. Eu acho que tem mais a ver com falta de Deus do que isso. Mal amado, mal amada, arrogante, Paulo não tinha um coração empedernido, endurecido, na linguagem lá do nordestino, teso, duro, não, ele era sensível. Por isso que ele fala que servia a Deus com o que, irmãos? Óbvio, está aqui, porque ele servia com humildade. O cara que era erudito, mas que não negava o seu lado emocional. É obviamente que, se a gente falar das lágrimas de Paulo, nós poderíamos associá-las a algumas coisas. Primeiro, ao perfil, o caráter dele, que não permitiu que a letra roubasse a sensibilidade, que não permitiu que os açoites, que as perseguições, que nada disso roubasse a sensibilidade do coração dele. Ele não se tornou um crente seco, não. E ele passou por várias experiências, inúmeras. Vamos ler algumas experiências de Paulo? Vamos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Se você passou metade do que Paulo passou, aí você disse assim, pastor, eu tenho motivos para tratar as pessoas assim. Estou frustrado, estou frustrada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22. Algumas experiências que Paulo passou e mesmo assim o seu coração não endureceu. Ele continuou sensível e chorando na presença de Deus, servindo o Senhor com toda humildade.
Versículo 22 da segunda carta aos Coríntios. Paulo vai dizer: são hebreus? Também eu sou. Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos. Muito mais que eles eu trabalhei. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, viu? Açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrício, entre os irmãos, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha, tem irmão falso na Bíblia. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, externas, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo sofreu, gente. E ele vai dizer: e quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O cara que passou por tudo isso continua sensível, chorando. Aí não passou nem metade do que Paulo passou e a gente já fecha a cara. Coraçãozinho. Quero concluir. Terceira lição: sirva ao Senhor com... Essa é a segunda. Sirva ao Senhor com lágrimas é a terceira. Primeira lição: todos nós somos úteis no corpo de Cristo. Segunda lição: sirva ao Senhor com humildade. Terceira lição: sirva ao Senhor com lágrimas. Não deixe nada roubar a sensibilidade que tem no seu coração, a frustração com o próximo, a decepção com aquele que vai lhe trair, a decepção com a denominação, com a religião. Não deixe nada roubar de você a sensibilidade, o abandono, nada, não deixe. Proteja seu coração. E uma ferramenta boa para isso é a humildade. É a humildade. As lágrimas, elas representam tudo isso que eu falei, representam também o peso do ministério, representam também um desejo pelo bem-estar espiritual do próximo, porque Paulo chorava porque ele ensinava a Bíblia, ensinava a palavra e o povo não queria aprender. Gente, se tem uma coisa que dói num pastor é isso, a gente passar o tempo estudando, dedicando, ensinando a Bíblia, na primeira oportunidade o cara faz o inverso do que você pregou. Isso dói a gente. Na verdade, a maioria dos teólogos vão defender isso aqui, Pedro, que as lágrimas de Paulo, elas são associadas ao desejo pelo bem-estar do outro, porque ele era humilde, e ele queria servir o outro, queria o melhor do outro, queria que o outro aprendesse sobre Jesus. Não tem nem muito a ver com o peso do ministério também, mas era mais por isso, que eu prego, o povo não aprende. É meio que unânime essa defesa aqui, eu não sabia disso, eu imaginava só o peso do ministério. Quero finalizar, irmãos. Ele também chorava pelos abusos dos odiosos, dos soberbos, dos religiosos. Ele se contorcia porque era uma cultura que abusava dos menores, dos pobres, das viúvas. Não mudou muita coisa não. Não mudou não. Hoje querem vitimizar, né? Querem vitimizar, incluir questão de gênero como o mais desfavorecido. Gente, questão de gênero não foi erro de Deus, não. É comportamental, é escolha. É escolha. Quem escolheu aqui ser viúva? Eu escolhi ser viúva. Não é escolha não. Vou abrir um parênteses. Vocês viram aí os comerciais, Burger King, dentre outros, não viram? Vocês viram, não viram? Absurdo, gente. Absurdo, gente. Somos cristãos. Por favor, observemos, viu? E levantemos a bandeira do Evangelho.
Por favor, não deixemos essas coisas entrar nas nossas casas como se isso fosse normal. Não é normal não, viu gente? Sai o diabo tentando colocar na mente da menina que ela pode ser menino, botar na mente do menino que o menino pode ser menina. Não pode não. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Ponto final. Passou disso é desobediência, é rebeldia. Voltando para o texto, que o texto não fala sobre isso não. Isso não é normal não, gente. Isso é diabólico. Leiam Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer: quem pratica esse tipo de coisa e outras coisas mais, vai receber em si próprio, no seu próprio viver, a condenação, a consequência. E esses libertinos, esses que ficam aí defendendo, são usados pelo inimigo, claramente. Então Paulo chorava, porque as pessoas recebiam abusos, porque as pessoas não aprendiam o que ele ensinava, o que a Bíblia ensinava, e também o peso do ministério. Mas tudo isso porque tem a ver com o seu caráter. Ele não ficou rígido de coração, continuou sensível, passando por tudo isso aqui que eu relatei para vocês. E por fim, Paulo vai dizer o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Está achando que ser crente é fácil, é? Fácil é aceitar tudo que o mundo manda para a gente engolir. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, ser crente, servir a Deus com humildade, servir a Deus chorando, servir a Deus, ser escravo do Senhor e ainda passar por perseguições. Aqui, gente, é de um modo geral, tá? De um modo geral. Perseguição, oposição, tribulação, açoites, prisões, é de um modo geral. Tudo que Paulo passava. Ele disse: rapaz, eu me submeto a Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo com humildade, eu choro e ainda passo por quê, irmãos? O que é que ele está dizendo? Passa por quê? Por perseguições, provações. Quarta lição: sirva ao Senhor, mesmo em meio às provações, amém? Gente, evangelho não é receita de só vitória não, viu? Evangelho não é uma receita de bolo, que lá quando você abrir, que você ingerir, mastigar, vai estar lá o nome só vitória. É nada, gente. Vamos passar por tribulações, por perseguições, justamente porque nós queremos cumprir a palavra de Deus. Justamente porque a gente quer ser humilde, justamente porque a gente quer chorar, justamente porque a gente quer servir, é que a gente vai sofrer. E o interessante é que Paulo, quando estava com autorização para perseguir os cristãos, caminho de Damasco, e ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse: olha, este homem aí é muito precioso para mim, ele vai sofrer muito em prol do meu nome. Paulo foi chamado para sofrer. E a gente quer um evangelho que nos faça, sabe, cócegas. Que fique tudo bem. Não vai não, meu irmão. Olha, eu vou finalizar, eu vou passar aqui 30 anos, 100 anos, 200 anos, 2 anos nessa igreja dizendo que evangelho não só tem coisa boa não. No sentido prático, a gente vai sofrer. Vocês entenderam o que eu falei, né? Não estou dizendo que o evangelho é ruim não. O evangelho é 100% bom, é o poder de Deus. Mas a prática do evangelho contradiz minha velha natureza. A prática do evangelho se opõe à prática do mundo. A prática do evangelho não concorda com o gênero, não concorda com essas coisas que estão plantando na nossa cabeça, na cabeça das nossas crianças. A prática do evangelho anda na contramão da sociedade e nós vamos recebendo pancadas e mais pancadas. A prática do evangelho não concorda com sexo fora do casamento, não concorda com masturbação, não concorda com pornografia, não concorda com adultério, com traição. Isso é tudo contra o que estão pregando aí, gente. A gente está literalmente nadando contra a maré, mas somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Ô evangelhozinho mamão com açúcar o povo quer. O povo quer ficar cantando a mesma música e repetindo o refrão 20 vezes. Para anestesiar a alma, sabe? Não quer um evangelho, um culto racional. E Paulo aqui está sendo muito franco com os pastores daquela igreja. Quinta-feira que vem eu concluo o texto. 4 lições.
A primeira, vocês lembram? Todo mundo tem utilidade no corpo de Cristo, amém? Todo mundo, você é útil, você é especial, você é precioso para Jesus, amém? Deus quer usar você em alguma área. Segunda lição, sirva ao Senhor com toda, você não é melhor que ninguém não, gente. Ei, ô crente, olha no espelho, você não é melhor que ninguém não, você só respira porque Deus te deu respiração. Você só se levanta da cama porque Ele deixa você levantar. Basta um sopro dele que você nunca mais levanta. Oh povo, oh bando de crente besta, gente. Se envaidece com qualquer coisa. Oh meu Deus do céu, o povo tem que aprender a ser crente, gente. Servir a Deus com humildade. Terceira lição, servindo a Deus com lágrimas. É chorando mesmo. É chorando, gente. É chorando. E por fim, sirva a Deus mesmo em meio às provações, perseguições, amém? Vamos louvar ao Senhor?